E agora eu vou vir falar com vocês do próximo conceito, do próximo valor, que é criar uma economia sustentável juntamente com um meio ambiente saudável. Eu acho que essa conversa também, tem muita coisa para ser dita. E ela parte do princípio de que hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, a gente está sentindo cada vez mais que a distância que a gente criou do ser humano com a natureza, ela está levando a gente para um caminho catastrófico. A gente fala das mudanças climáticas, mas não só isso. A gente também observa o estresse das pessoas dentro de cidades grandes. Já é comprovado várias vezes pela ciência, por pesquisas, que apenas o ato, por exemplo, de estar olhando, de estar ao lado de uma árvore, de uma área verde, estar próximo com aquilo que a gente considera natureza, relaxa o sistema do ser humano, retira o estresse, traz a gente para um estado de conexão maior com a gente mesmo. Então, a base do pensamento aqui é, de novo, como a gente pode reconstruir as nossas cidades, as nossas indústrias e trazê-las mais próximas da natureza e do ser humano. Como é que a gente pode criar uma convivência? Como que a gente pode criar um sistema que, para construir algo, não destrua o outro, que eles possam coexistir paralelamente e saudavelmente. Tem muita pauta para discussão aí, é uma coisa que para a humanidade seria talvez inédita, acho que existem países em que, ou locais, ou algumas indústrias no qual isso já está presente. E como a gente pode reestruturar as nossas cidades, nossos locais, para trazer mais verde, para trazer mais natureza para os locais em que a gente trabalha, convive, incluindo até as escolas, até presídios nos dias de hoje, porque a natureza ela faz da gente mais ser humano. Vocês vão lá, façam um teste, fiquem o dia inteiro numa cidade, no meio do trânsito, do barulho, fiquem alguns minutos num parque, no silêncio, ouvindo pássaros, um rio correr ou na frente do mar. Em qual dessas situações você se sente melhor naquele momento? Acho que é um teste que cada um pode fazer por si. E como é que a gente pode trazer esses conceitos para todos os ambientes da nossa vida, privado, educacional, de trabalho, todos eles mesmo. E o Brasil, gente, é um país abençoadíssimo. O número de riquezas naturais que a gente tem aqui não está escrito. O problema está só na exploração. Então, é isso que a gente tem que repensar para que a exploração possa acabar. E que uma convivência, mesmo que for industrial com a natureza, possa ser criada e que ela seja construtiva ao invés de destrutiva, para que a gente possa usufruir do potencial, da magia, da sabedoria, do que a natureza traz, seja em forma de produtos cosméticos ou em outros até, tecidos e outras coisas, tudo é feito através da extração de algo da natureza, que isso possa estar em harmonia com o ser humano. Isso, de novo, tem a ver com os nossos padrões de consumismo na nossa sociedade. Então, de novo, para a gente repensar quanto eu preciso, quando eu preciso, o que não é necessário, até a questão dos plásticos em todo lugar. Existem alternativas, elas não estão sendo usadas porque antes a gente ia tomar sorvete, toda a colherzinha ela era de madeirinha, não era de plástico. Por que isso não se faz mais? Vamos repensar? E a indústria toda em si. O problema não é a pazinha de plástico, o problema é o consumismo e a maneira como as nossas indústrias estão concebidas, como as nossas indústrias estão sedimentadas na sociedade. E que a gente pare para pensar que o Brasil não nasceu para ser um país a ser explorado. Aí a gente já começa a falar do âmbito internacional. Tendo morando fora e vendo as condições de vida, os padrões, conhecendo as indústrias de outros países, da Alemanha especificamente, onde eu morei, e estando aqui de volta, fica muito, muito claro qual é hoje a posição do Brasil no mundo. É um país que
para muitos outros países desenvolvidos, pode ainda ser usado, abusado, daqui se extrai, mesmo empresas de fora que estão aqui produzem os itens, os serviços e os produtos com uma qualidade menor, simplesmente porque estão produzindo num país subdesenvolvido. Eles vão ter várias explicações para isso, por questões de custo, do que o mercado pode pagar ou não, e eu falo, gente, o brasileiro paga por muitos produtos muito mais do que o pessoal paga lá fora. E a gente recebe uma qualidade menor pelo mesmo produto que eles recebem lá fora em qualidade maior. Então, assim, esse negócio de ter que arranjar um jeito de financiar a matéria-prima aqui, vender o suficiente para valer a pena, galera das indústrias internacionais, isso aí não cola mais não. Mas tragam os argumentos de vocês. Parem de considerar que o quintal dos outros não é o seu quintal, para levar esse trabalho de consciência, de repensar também para um patamar internacional. Não dá mais para viver num mundo em que alguns países vivem muito bem por conta da exploração que eles fazem em outros. Então, cabe, acho que, duas vertentes que precisam se multiplicar no mundo hoje, uma sendo a internacional, de repensar qual é o papel dos países desenvolvidos, como vocês querem continuar agindo internacionalmente, criar um trabalho de consciência aí fora. E aqui dentro, criar um trabalho de consciência, de valorização do que é nosso e de não mais aceitar a exploração. Se colocar como não, nós somos um país, uma nação que tem valores, que tem tesouros e que a partir de agora vai ser respeitada e que vai se desenvolver como produtora de valor, de serviços, de produtos e não só mais de exportadora de matéria-prima, porque se a nossa indústria parar aí, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Isso não vai ser interessante para ninguém, mesmo para as pessoas que já estão acostumadas a viverem desse padrão somente de extração. Com a progressão econômica que a gente está vendo, com o desenvolvimento das novas tecnologias, para onde o mundo está indo, as pessoas que forem apenas vendedoras de matéria-prima, elas vão receber cada vez menos por essa matéria-prima e vão acabar num estado que nem de pobreza acho que dá para ser. Se elas ainda vão ser alguma coisa um dia, eu não sei. E o Brasil, infelizmente hoje, corre um perigo muito grande de acabar assim, se os nossos grandes produtores e os extrativistas aqui, que permitem essa exploração, não repensarem o conceito da indústria onde eles estão hoje. Então aí uma renovação é extremamente necessária para caminhar principalmente em direção ao que é a indústria do conhecimento, o uso da inteligência e de dados, de informações para se gerar valor, para melhorar processos, para criar redes mais eficientes de produção, de demanda, entrega, enfim, de tudo isso aí. Então que a gente possa ir além só do conceito de que a nossa indústria, ela vende matéria-prima. A gente tem potencial e criatividade para muito mais aqui no Brasil e que a gente possa contribuir para aflorar isso cada vez mais. E assim, as pessoas que estão lucrando com negócios de extrativismo, vocês, gente, não se desesperem. Vocês estão ainda dentro de um fluxo monetário muito grande. Então pega esse fluxo monetário, faz uma partição dentro da sua organização, da sua empresa, da sua família. Muitos desses negócios ainda são apenas famílias, não são organizações ou realmente empresas por si, não tem essa inteligência profissional por trás, mas peguem uma parcela daquilo que vocês fazem, dos recursos financeiros que vocês têm e coloquem isso para fora para poder se recriar, porque senão a única coisa que espera vocês lá na frente é a falência. Pode ser que vocês não mais estejam vivos e isso seja indiferente para vocês o que vai acontecer lá na frente, depois que vocês morrerem, mas os filhos, os netos, as gerações que vêm depois de vocês, outros seres humanos, estarão num estado lamentável, porque aquilo que hoje tem valor, lá na frente não vai ter valor nenhum. Então a gente precisa estar num processo constante de transformação, repensando tudo aquilo que hoje é a nossa base, amanhã não pode ser mais. Então a indústria do conhecimento, o uso da inteligência processada,
para melhorar processos, para criar serviços, para gerar mais valor, ela é o que está aflorando hoje no mundo. A gente vai continuar sendo um país que apenas entrega matéria-prima? A falência aí, nesse caso, é inevitável. Então, vamos lá, juntar as mãos para repensar cada um desses conceitos e cada uma das nossas indústrias. Que o nosso empreendedorismo ele possa ser fácil, ágil e consciente, agindo localmente para dar suporte e empoderamento às nossas comunidades locais também. Que a gente pense no conceito de descentralização. Hoje o que a gente vê no mundo todo, não só no Brasil, são monopólios de grandes empresas, que sempre tiveram o objetivo de produzir mais de uma vez só para gerar produtos em custo menor, mais barato, para lucrar mais. E isso também é o que acarreta na destruição do nosso meio ambiente. Então, por que não repensar qual seria um conceito cabível de descentralização desses monopólios, dessas indústrias que estão geralmente também focadas em um local só, destruindo a natureza, o ambiente daquele local para gerar lucro? Por que não descentralizar para ter o objetivo de gerar valor para uma comunidade, para estar em mais harmonia com o meio ambiente, mesmo assim produzindo as mesmas coisas? E se vai ficar mais caro, gente, vamos lá de novo, criatividade, vamos pensar em alternativas. Como que um processo, uma indústria descentralizada pode hoje custar tão pouco quanto a centralização e o acúmulo de uma produção num lugar só? A gente no Brasil precisa do empoderamento não só daquilo que é nacional, do que a gente pode vir a oferecer para o mundo, a contribuir para o mundo como valor nosso, brasileiro, mas a gente também precisa de um apoio daquilo que cada comunidade, daquilo que cada região traz de especial e único em si. Então isso, de novo, tem a ver com o empoderamento de cada região, com a descentralização também do poder federal, para que ele possa ser mais estadual, mais municipal, para que cada local possa estar entregando para a comunidade, para o mundo, aquilo que tem de maior valor. Que a gente possa investir na nossa pesquisa nacional, em institutos nacionais, que a gente possa estar criando tecnologia nacional e que a gente coopere com outros países internacionais, que os lugares e as áreas nas quais a gente ainda não tem tecnologia, que elas não sejam supridas por uma simples privatização daquilo. Porque o importante para um progresso de um país é adquirir conhecimento, é desenvolver tecnologia. Então, pegar emprestado e ainda pagar por isso não vai resolver o problema a longo prazo, não vai nos desenvolver. Então, como é que a gente pode recriar esse aspecto de troca e colaboração com outros países? E os países lá fora, gente, como é que vocês podem começar a recriar a contribuição de vocês no mundo? Lembrando que a pesquisa brasileira já descobriu, já desenvolveu coisas incríveis das quais o mundo também pode se beneficiar. A gente tem que olhar muito melhor para aquilo que é feito dentro da nossa casa. A gente tem, como eu já disse lá atrás, né, o costume de achar que tudo que vem de fora é melhor. Não. A gente tem muito potencial e muita coisa já sendo desenvolvida aqui dentro e que isso possa ser só potencializado e que a gente aprenda a procurar o que já tem de potencial aqui dentro. Às vezes até em comunidades de base. Tem muita coisa que é feita em comunidade de base, é um empreendedorismo assim de raiz brasileiro que a gente poderia ter o interesse em entender. Tem muita coisa de base que a gente poderia trazer para âmbitos mais amplos, se a gente quisesse, se a gente valorizasse. Então, fica aí a ideia da gente estar sempre procurando um pouquinho mais do que acontece dentro do nosso país antes de olhar para fora. Não é uma questão de nacionalismo, de só amar o Brasil, não. Eu acho que isso assim, é uma das pragas no mundo todo quando acontece em qualquer país. Eu acho que a gente tem que dar valor e se orgulhar do que a gente traz como coisa única para o mundo. E colocar isso sempre no mesmo patamar dos valores que outros países talvez tragam para a gente, mas não dizer que um é melhor que o outro. Simplesmente estar ciente do nosso valor, daquilo que é único brasileiro e sempre carregar isso com muito orgulho, com muito amor, com muito apreço, aqui dentro e também lá fora.